Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. Muito boa tarde, dando continuidade à programação do dia, do terceiro Fórum de Qualidade do Hospital Mãe de Deus, abrimos agora o espaço de apresentação dos trabalhos dos colaboradores da AESC. Lembramos que os certificados serão emitidos apenas para os participantes que assistirem às palestras pelo site oficial do evento, realizando o seu login. Portanto, se você está assistindo via YouTube do hospital, faça o login na página do evento e assista de lá para garantir o seu certificado. Nós vamos então agora à apresentação dos trabalhos orais e iniciamos com a apresentação do trabalho Monitoramento Telefônico realizado com sucesso. Dispositivo de cuidado centrado na pessoa em tempos de pandemia. CAPS-AD 3 e 4. E quem vai apresentar este trabalho é Clariana Casagrande, coordenadora do CAPS Sul Centro-Sul. Boa tarde a todos. Me chamo Clariana Casagrande, realizo a coordenação do CAPS AD3 Sul Centro-Sul e represento aqui as demais coordenadoras dos CAPS AD3 e AD4 e a gestora executiva do Serviço de Saúde Mental e do Hospital Santana da ESC. Primeiramente, gostaria de expressar nossa satisfação enquanto CAPS de estar podendo compor esse momento do terceiro Fórum de Qualidade. Vou realizar, então, a partilha do relato intitulado Monitoramento Telefônico Realizado com Sucesso, Dispositivo de Cuidado Centrado na Pessoa, nos CAPS AD3 e 4 da ESC. Primeiramente, vou contextualizar de forma breve o fazer dos CAPS. Os CAPS AD3 e AD4, então, eles são centros de serviço, centros de atenção psicossocial para álcool e drogas. São equipamentos, então, ofertados na rede SUS e a gestão é composta, então, pela ESC e pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em apoio à Secretaria de Saúde. Os três CAPS AD, Sul Centro-Sul, Partenon e NHNI, todos possuem a modalidade, então, de equipe multiprofissional, composta, então, por 30 colaboradores. Cada um deles possui 12 camas para retaguarda em crise e atendimento de acolhimento noturno, onde os usuários podem permanecer conosco até 14 dias. Funciona, então, de forma contínua, todos os dias da semana, e tem funcionamento, então, desde o ano de 2009. O CAPS AD4, primeira modalidade no Brasil, então, ele possui uma equipe em torno de 60 colaboradores, atende nas cenas de uso relacionada à demanda AD, e possui 20 camas para atendimento à crise e observação, e funciona também nas 24 horas do dia, e tem seu funcionamento desde o ano de 2018. Bem, o contexto pandêmico, então, iniciado em março de 2020, trouxe muitos desafios aos profissionais de saúde e aos serviços de saúde. Partindo, então, da premissa que o cuidado exige agilidade e vinculado, então, a medidas de proteção e segurança, os CAPS AD3 e AD4 implementaram, a partir de 23 de março de 2020, um novo dispositivo de cuidado, chamado, então, Monitoramento Telefônico Realizado com Sucesso. O que motivou essa ação, então, foi a permanência, a necessidade, né, da permanência de continuidade com relação ao cuidado, bem como o vínculo do usuário ao serviço, e garantir também um serviço de portas abertas, de atenção aos usuários, aos familiares e também à rede de proteção, considerando, então, o cenário pandêmico vivenciado.
Como se desenvolveu, então, o monitoramento telefônico? Ele passou a compor, então, o plano terapêutico singular do usuário, composto também por outras modalidades de atendimento, como o atendimento presencial. Ele é realizado prioritariamente pelo terapeuta de referência, mas também desenvolvido por demais membros da equipe. Utilizamos, então, uma linha telefônica específica para estar praticando esse dispositivo de cuidado. E os colaboradores, então, reorganizaram as escalas para estar atendendo essa demanda. Além, então, de atendimentos grupais, atendimentos individuais e abordagens no território, o monitoramento telefônico, então, passou a compor a linha de cuidado da equipe multiprofissional. Esse cuidado, então, após realizado com o usuário, ele é registrado no prontuário eletrônico do nosso usuário. Como benefício e evidências da ação, primeiramente, esses dados eles foram compilados em planilhas internas do serviço e, posteriormente, passaram a compor a base de dados institucional AESC. Trazendo um pouco de números para compartilhar, no ano de 2020 foram realizados 22.006 monitoramentos realizados com sucesso, e já no ano de 2021, até o mês de outubro, 21.450 monitoramentos, totalizando, então, desde sua implementação, 43.456 monitoramentos realizados. Contudo, apontamos, então, que o monitoramento proporcionou ampliação do cuidado humanizado e longitudinal, bem como potencialização de vínculos aos serviços, né, e à população atendida, claro, em consonância com os princípios da integralidade e equidade do SUS. Assim, finalizo e agradeço. Muito obrigado a Clariana Casagrande, coordenadora do CAP Sul, Centro-Sul, pela apresentação do primeiro trabalho oral. Nós vamos de imediato, então, convidar para a apresentação do próximo trabalho, utilização de sistema de inteligência artificial na implementação da Central de Avaliação de Prescrições Médicas, CAP, Farmácia Clínica HMD, que será apresentado pela farmacêutica Bianca de Moraes Fracasso. Boa tarde a todos. Meu nome é Bianca, sou farmacêutica clínica aqui no Hospital Mãe de Deus. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um projeto que tem como referência a farmácia clínica, mas, na verdade, ele engloba toda a assistência farmacêutica aqui no hospital. Esse projeto, ele pode e ele vai, né, se a gente conseguir continuar ele, caminhar ele, poder interferir em processos como dispensação do medicamento, avaliação, todos os processos. Então, dentro dos diversos papéis que tem o farmacêutico no âmbito hospitalar, um muito importante que a gente pode citar é a avaliação farmacêutica técnica. Ela garante a segurança, né, do paciente realizando essa avaliação de prescrição. A avaliação técnica ela é integrada principalmente nas atividades do farmacêutico clínico, né? Nós temos o principal papel nessa avaliação atualmente, mas também vai englobar os nossos farmacêuticos na produção, que tem uma relação com a dispensação desses medicamentos. Nesse processo, o farmacêutico ele fica responsável em avaliar diversos critérios da prescrição, na qual a gente cita uma das bases que a gente utiliza para esses critérios, que é a acreditadora JCI. Ela indica que a gente avalia as prescrições de acordo com dose, frequência, que a gente avalia a dose dentro de faixa terapêutica, se está se precisa de algum ajuste renal, assim como duplicidade de medicamentos que a gente vê com bastante frequência. Essa análise ela é bastante importante, tem um objetivo principal, garantir o uso racional dos medicamentos, né, e ter uma dispensação correta. Nesse processo, atualmente, né, a gente está utilizando uma ferramenta que ela é utilizada através de uma inteligência artificial que auxilia a farmácia clínica em muitos parâmetros de avaliação. Ela nos guia
para avaliar a prescrição através de alertas e informações que a gente coleta do prontuário do paciente. Existe, no caso, um sistema que vincula o nosso processo com o deles e a gente consegue realizar tudo que tem na prescrição do PEP, a gente consegue avaliar na prescrição ali na No Harm. Nesse caso, a No Harm ela vem nos auxiliando bastante na implementação de farmácia clínica em vários hospitais aqui em Porto Alegre, né? E já está começando a ser difundida também em hospitais pelo Brasil. Eu trago para vocês aqui a nossa tela que a gente utiliza, né, para avaliação. Ela é bem diferente do PEP, ela nos ampliou muito mais para a gente poder verificar toda a prescrição como um todo, vamos dizer assim. Ela tem ali o tempo de tratamento do paciente, tem toda a posologia, e, além disso, ela traz também informações na mesma tela de exames, que esses exames, se tem alguma alteração clínica, também é sinalizado, como vocês podem ver ali. Deixa eu ver se eu consigo pelo point. Não estou conseguindo. Enfim, ali no destaque em vermelho são aqueles exames que estão alterados. E, ao lado, a gente também tem os alertas que podem acontecer na aba de baixo, onde está descritos os medicamentos, que ela é a principal ferramenta do farmacêutico, né? Ali, como vocês podem ver, alguns medicamentos, o Eliquis, ele está classificado como medicamento de alta vigilância, que faz parte dessa avaliação global que a gente faz a prescrição. Medicamentos controlados, antibióticos, estão todos descritos nessa nossa avaliação. Ao lado ali, a gente tem uma atribuição de risco por padrão de prescrição, que a No Harm chama, que é determinado, assim, aquela classificação do verde, amarelo e laranja é de acordo com o número de vezes que esse medicamento é prescrito aqui no hospital. Então, de acordo com o hospital que tenha o vínculo, se aquele medicamento é prescrito milhares de vezes, ele aparece como em score 0, como se não tivesse um risco, como se ele estivesse correto. O vermelho, ele nos dá um alerta, porque ele está fora do habitual e do padrão prescrito no hospital. Pode ser que não necessariamente ele esteja errado, mas já nos dá um alerta para a gente verificar aquela prescrição. Então, mas por que a gente resolveu, né, implementar uma central de avaliação de prescrição aqui no Mãe de Deus? Nós temos a equipe, né, de farmacêuticos clínicos que avaliam diariamente as prescrições. Mas, de acordo com o número de farmacêuticos e também com toda a demanda da farmácia clínica, a gente não conseguiria avaliar 100% das prescrições aqui do hospital. A gente vê que tem uma necessidade disso, que é importante, que a gente não precisa só avaliar aqueles pacientes mais críticos, como é o score de risco da farmácia atualmente, que são necessários serem avaliados todas as prescrições para garantir um tratamento correto e adequado com menos chance de erro de medicação. Dessa forma, também, existe essas avaliações, mas é identificado que essas avaliações elas não são realizadas antes da dispensação. Então, não existe uma barreira se aquela prescrição está com alguma alteração que não está adequada de acordo com a terapia do paciente. E, a partir disso, a CAP ela pode nos garantir um bloqueio e também determinar que esse paciente receba o tratamento adequado. Para isso, então, a gente está realizando um piloto aqui no hospital, onde são realizadas as avaliações, feita a avaliação técnica de algumas unidades de internação. Maternidade e UCE. É um piloto onde a gente só agregou essas unidades exatamente para ter uma avaliação de 100% das prescrições. Então, através então, do diagrama de Shukawa, a gente definiu, né, quais seriam as nossas barreiras, né, o que estaria comprometendo para a gente realizar 100% das prescrições. Então, foi verificado que, provavelmente, as rotinas, a gente vai ter que reavaliar questões de tarefas dos farmacêuticos para que seja agregado e realizado 100% dessas prescrições. Além disso, também vai ser necessário, né, alguma infraestrutura adequada de local, como computadores que tenham maior eficácia, que também comportem esses programas, de forma que a gente consiga ser realizada a prescrição, ser realizada a avaliação e seja também feito
a dispensação desse medicamento dentro do tempo determinado no hospital. De plano de ação, então, complementando essas tarefas, né, a gente realizou um plano de ação pelo 5W2H. Dentre os passos, já foi realizado o treinamento dos farmacêuticos, agora em setembro de 2021, que a gente já tem a plataforma da No Harm desde 2019, no qual a gente participa, auxiliando, né, no que é necessário numa farmácia clínica. Em seguida, né, após esse treinamento, que a gente já consegue utilizar para o piloto, o próximo passo seria realizar uma integração entre a No Harm e o MVPEP para bloqueio dessas prescrições, que já está sendo encaminhada uma contratação. A adequação do espaço físico também já está programada, já tem um programa na farmácia de um projeto para adequação na farmácia central e também compra de novos computadores para isso. E atingindo todos esses passos anteriores, no futuro, né, em 2022, adequando as rotinas e todas as nossas tarefas de escalas de farmacêutico, a gente acredita que vai conseguir realizar uma avaliação de prescrição médica antes da dispensação, garantindo uma dispensação mais correta e segura. Como indicador, a gente traz esse relatório que é gerado pela No Harm mesmo, na qual a gente tem todas as prescrições realizadas no hospital e todas as prescrições que a gente conseguiu checar, no caso, liberar, entre aspas, né, porque a gente ainda não está bloqueado, mas foram 58% das avaliações no mês de outubro avaliada durante todos os dias. Tá? Foi um total, então, de 5.000 prescrições avaliadas, das 8.000, e um total de itens liberados, 65.000. A gente ainda precisa aumentar esse número, e eu destaco aqui no gráfico, vocês podem ver que tem uma linha azul de prescrições, tá? Que são todas as prescrições realizadas no hospital, e também há uma linha verde, onde são as prescrições que foram liberadas pelos farmacêuticos. Nessa linha verde, a gente tem algumas quedas ali de avaliação de prescrições. Essas quedas acontecem normalmente no final de semana, que é onde a gente está em regime de plantão e não tem um número de farmacêuticos adequados para fazer essa avaliação da CAP. Ali a gente tem 58%, mas destacando só uma semana, a gente consegue atingir até 90% dessas avaliações. Então, é uma questão mesmo de programação, de ajuste de rotina. Além disso, eu trago para vocês também as intervenções que foram realizadas nesse período, tá, de outubro, onde foram feitas 317 intervenções farmacêuticas no processo da CAP. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na farmácia clínica a gente tem uma média de 900 intervenções durante o mês. Então, a CAP ela agrega em torno de 40% dessas intervenções realizadas, mostrando que ela tem uma eficácia e que pode nos auxiliar no nosso tempo em relação às avaliações. A principal intervenção é a transcrição, que é aquela do se necessário, onde a gente ajusta alguns itens de prescrição. Não necessariamente é um erro de prescrição, normalmente é uma melhoria em relação à dispensação ou então à administração do medicamento. Opa. Então, para consolidar esse processo, né, vai ser realizada a criação de um pote com todo o processo. A atualização dos sistemas também é necessário para a gente manter sempre a qualidade dessa avaliação e manutenção dos equipamentos eletrônicos. Com isso, né, seguindo o que a gente conseguiu realizar no mês de outubro, onde foram avaliadas 58 prescrições e tivemos 317 intervenções, conclui-se que a avaliação técnica farmacêutica é um processo importante na segurança do paciente e contribui na qualidade da assistência. Eu gostaria de agradecer a todos os farmacêuticos que participaram desse processo desde 2019, a TI aqui do hospital que nos auxilia e também a No Harm, né, que nos deu assim essa oportunidade de melhorar a qualidade da assistência farmacêutica no Hospital Mãe de Deus.
Nós agradecemos a Bianca de Moraes Fracasso, farmacêutica, pela apresentação do trabalho. E, de imediato, nós vamos convidar para a apresentação do terceiro trabalho, Modelo Assistencial do Serviço de Fisioterapia, Gestão da Mobilidade, Serviço de Fisioterapia Hospitalar HMD, Alessandra Lima, que é coordenadora do Serviço de Fisioterapia Hospitalar HMD, sócia administradora da MAED Fisioterapia Limitada. Fica mais fácil de falar. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade de estar aqui agora, dentro desse importante fórum de qualidade do nosso hospital, e apresentar um pouquinho, né, do nosso trabalho no dia a dia aqui, da organização dele, como ele está hoje. Lembrando que esse é um trabalho de toda uma equipe, né? São muitas pessoas envolvidas, eu apenas represento aqui a equipe de todo o Hospital da Fisioterapia Hospitalar, de todas as unidades, de todos os turnos, né? Então, assim, o nosso trabalho é o modelo assistencial do serviço de fisioterapia, gestão da mobilidade. Falando um pouquinho como é que nós chegamos, né, nesse modelo. Nós sabemos que o declínio funcional é uma das principais causas de longa permanência hospitalar, o que, por sua vez, implica em riscos e custos para todas as partes. Desde 2001, a mobilidade é considerada como o 6º sinal vital pela OMS, né? Sendo, então, o fisioterapeuta o membro da equipe multiprofissional responsável por esse importante componente da saúde. No nosso serviço, nós identificamos muito forte a necessidade da criação de um modelo assistencial que identificasse e mensurasse o nosso processo-chave e que fosse transversal, que passasse por todas as unidades, né, por onde o paciente adulto estivesse internado no hospital, e que nós pudéssemos medir, então, o processo todinho, desde qualquer unidade até a hora da entrada dele, até a hora da alta dele do hospital. Então, em cima do modelo, né, como é que a gente chegou lá, né? Então, assim, o que nós vimos dentre estrutura, método, recursos humanos, materiais, comunicação, condições clínicas? Nós vimos assim que em todos eles existia a necessidade de muitas coisas. Então, foi se analisando ponto a ponto, né, a necessidade de um local apropriado com equipamentos para atividades funcionais específicas, a falta de identificação do processo mesmo. Isso foi realmente o mais forte que nos levou a montar um modelo que fosse claro e que pudesse expressar o papel do fisioterapeuta dentro da equipe multiprofissional. Profissionais fisioterapeutas sem, né, esse entendimento claro do que eu faço aqui nessa equipe, quem sou eu dentro dessa equipe, né? A falta de instrumentos para avaliar o desempenho funcional do paciente e a transição do cuidado dos pacientes adultos, como eu disse, né? Que são os que nós identificamos e medimos os indicadores. A necessidade, então, de fortalecer e identificar qual o papel, né, do fisioterapeuta dentro dessa equipe e, assim, o que clinicamente vai me possibilitar fazer por esse paciente. Então, identificar a clínica e a funcionalidade do papel do fisioterapeuta, então, dentro da equipe. Dificuldade de comunicação interna do serviço e perante a equipe também, quanto ao processo-chave da fisioterapia. A gente, já há muitos anos, tem uma ideia de que fisioterapia é fisioterapia motora e fisioterapia respiratória. São procedimentos que foram culturalmente, né, assim conhecidos. E a gente sabe que o trabalho do fisioterapeuta é maior do que isso, é na integralidade disso e não como processos separados. Então, um dos questionamentos que surgiram quando nós iniciamos esse processo de modificação foi: tá, mas agora vocês vão olhar um processo só e não vão olhar o outro processo? E não, a gente vai ver que, através do processo que nós escolhemos como chave, que é a mobilidade, nós estamos, sim, vendo o paciente integralmente, tanto na parte respiratória quanto na parte motora. Ele integra, na verdade, a funcionalidade através do olhar apurado para a mobilidade do paciente, afora todos os outros ganhos que isso traz, né, em todos os outros aspectos
de saúde do paciente, quanto a lesões por pressão, quanto às infecções respiratórias. Então, age em toda parte. A mobilidade é um componente muito importante que vai auxiliar em toda a melhora da funcionalidade do paciente. E, principalmente, então, o que nos levou a isso foi a necessidade de um novo modelo assistencial do serviço, que a gente pudesse mostrar em que nós podemos contribuir para a saúde, né, para a recuperação do nosso paciente. Aqui, então, é só definindo, né, as ações fundamentais que nós fizemos. Houve, na verdade, assim, resumindo, um trabalho de bastante demanda, né, em função de identificar qual seria o processo, sensibilizar, primeiramente, os profissionais pertencentes à equipe, os próprios fisioterapeutas, para que eles também pudessem identificar qual é o processo-chave, onde nós mais podemos contribuir, né, na recuperação dos pacientes, escolher os instrumentos certos, que fossem, né, os melhores, para que a gente pudesse mensurar, para que a gente pudesse acompanhar desempenho, tanto do paciente, enquanto internado, quanto no momento da alta dele, na transição do cuidado, tanto também do desempenho do profissional fisioterapeuta, se ele está entregando realmente o melhor para aquele paciente naquele momento. Então, fora isso, né, a divulgação interna, a mobilização interna, para que isso pudesse ficar claro, que a gente também estava entregando um processo de qualidade, né, além da segurança para os nossos clientes. Houve também a divulgação para equipes, né, para a gestão do hospital, para a equipe multi. Na verdade, ele é um trabalho multiprofissional, né? O trabalho do fisioterapeuta está dentro de um trabalho de todos os outros profissionais juntos. Então, identificar que a mobilidade é esse processo precisava ser muito bem comunicado a toda a equipe, para que realmente, quando houvesse necessidade de se tratar desse assunto, saber a quem eu devo recorrer, com quem que eu conto nesse momento, né? E, claro, isso teve alguns custos, né? A gente buscou uma consultoria externa para entender e construir esse modelo de uma forma organizada. A gente tem alguns instrumentos que eu vou mostrar daqui a pouco. Também houve um investimento da instituição que comprou a ideia, né, do serviço e que também se mobilizou para que isso possa acontecer e que está acontecendo. Ele não está finalizado, ele está acontecendo nesse momento. Aqui eu trago alguns instrumentos que são utilizados, né, para que esse modelo realmente se sustente. Um deles, e o principal, é a escala de mobilidade, que vocês podem observar ali pelas cores. Ele tem os 4 marcos motores, né? O deitado, o sentado, o em pé e o caminhando. E aí é medido o nível de independência do paciente em 4 níveis em cada um desses marcos motores, sendo os números menores, né, ele, tipo, o número 1, ele precisa de muito auxílio para se virar, para rolar, né, na cama. E assim sucessivamente vai diminuindo o auxílio conforme vai aumentando o número, né? Além da escala de mobilidade, que é o principal instrumento, a gente consegue, hoje em dia, entregar para o cliente e também para a equipe. O cliente, eu não digo só o paciente, mas o paciente-cliente, a família, que também é cliente, o médico e toda a equipe multi, que é o gráfico, e toda a equipe multi, que é o gráfico da mobilidade. Que aqui ele desempenha... Deu certo. Aqui mostra os níveis, na verdade, de mobilidade dele em diferentes dias. Esse é o desempenho individual de cada paciente. Então, assim, quando ele tem alta do hospital, ele leva consigo uma pastinha com a escala, para que ele possa entender. Ele é educado durante o período que ele está aqui no hospital para entender o que é a escala. E ele leva um gráfico, o seu gráfico de mobilidade. O que nós enxergamos como um ótimo instrumento para a transição do cuidado. Porque, muitas vezes, o profissional, ou a clínica, ou o espaço, ou a casa que vai recebê-lo na alta hospitalar, não entende muito bem o que aconteceu com ele dentro do hospital, e isso aqui é um instrumento que pode dizer como ele passou pela unidade hospitalar e como ele está chegando de volta à sua vida. A régua da mobilidade, que também é um instrumento que a gente utiliza, é um instrumento lúdico, é um instrumento cognitivo de fácil acesso, que fica nos leitos dos pacientes, próximo ao leito, e em que nós, né, o fisioterapeuta é o responsável por sinalizar nessa régua qual é o momento em que o paciente se encontra. Ele pode sentar, ele pode ficar em pé, ele pode caminhar. Então, e está escrito ali embaixo, se vocês conseguem identificar, eu consigo. O que ele consegue fazer hoje, e isso é medido diariamente. Então, porque as coisas são dinâmicas, né? Ele pode estar de um jeito hoje e amanhã estar de outra forma.
E, além disso, nós temos o mapa da mobilidade, que é um outro instrumento muito importante que nós utilizamos dentro do CTI, que analisa, na verdade, a unidade, né? Como nós temos 6 unidades de terapia intensiva, ele analisa o perfil da unidade. Se, no dia de hoje, ele tinha indicação de sentar, na poltrona 2 vezes, se ele sentou, se ele não sentou, por que não sentou. Então, a gente tem uma ideia, uma fotografia da unidade, se ele realmente está recebendo aquilo que foi indicado para ele receber. O indicador, então, é melhora da mobilidade, né? O instrumento de mensuração, como eu já falei, é a escala. Ele é o instrumento que nos direciona durante todo o atendimento do paciente internado. Então, por qualquer unidade que ele passe, ele vai ser avaliado diariamente, vai ser identificado o número em que ele se encontra na escala, e isso vai estar dentro da evolução, vai estar depois dentro do gráfico, quando ele tiver alta e a gente quiser demonstrar isso, e não precisa ser também no momento da alta. É um instrumento que serve para discussão com a equipe, para discussão com o médico assistente, para dizer, olha, como é que ele está agora, como é que ele chegou, mostrar a evolução realmente com um instrumento que seja de fácil acesso. Então, o nosso indicador é a média do nível de mobilidade na alta hospitalar, menos a média do nível de mobilidade na internação, no primeiro dia dele aqui no hospital. A meta é um aumento de 10% na mobilidade, e, assim, esses 10% representam 2 níveis na escala de mobilidade. Tá? Isso é bem importante. E, assim, é uma média. Nós colocamos todos os pacientes. Hoje, a gente publica todos os pacientes que tiveram alta, por exemplo, nessa semana, tiveram esse ganho de mobilidade, vamos dizer. A ideia também, com o passar do tempo, é que a gente possa ver isso por unidade. Dentro do CTI a gente já consegue ver, mas que possa ver por especialidade, pacientes da traumato, pacientes de neuro, como é que eles se comportam dentro do hospital. Isso também vai trazer qualidade para o número, né? A gente vai poder enxergar melhor os nossos pacientes, e como eles entram e como eles saem daqui no que diz respeito à mobilidade. Esse é o gráfico que nós publicamos semanal e mensalmente, que tem, até o mês de novembro está preenchido aqui, que tem sido, na maioria das vezes, acima da meta, que são os 10%. Isso é bem importante, porque isso significa que, na média, os nossos pacientes não têm perda funcional. Pelo contrário, eles ganham 2 níveis de função, de mobilidade, na verdade, da função mobilidade, enquanto internados aqui no hospital. Então, assim, o que a gente vê, né, na consolidação disso? A possibilidade de avaliar a mobilidade dos pacientes, a compreensão da equipe quanto à contribuição da mobilização para a evolução funcional dos pacientes, a compreensão da equipe quanto à contribuição da mobilização para o desfecho clínico favorável dos pacientes e o quanto isso é importante para auxiliar um desfecho clínico favorável, a capacitação periódica da equipe, reforçando essas questões com fragilidade, com uma metodologia ativa, treinando no beira-leito, falando sempre desse assunto, deixando isso como um assunto que seja de domínio de todos, para que todos os profissionais da equipe multi possam entender isso de forma clara. O acompanhamento, então, é diário, semanal e mensal desses resultados. Conclui-se, né, obviamente, que a implementação desse modelo assistencial do serviço tem como processo-chave, então, a gestão da mobilidade. Mas, assim, a gente tem muito claro que isso é só a gestão do fisioterapeuta. O trabalho que envolve a mobilidade é um trabalho totalmente multiprofissional. Então, nós realmente precisamos dividir e compartilhar a mobilidade, né, e o olhar da mobilidade dos nossos pacientes com toda a equipe multi. Esse é o resultado do trabalho de uma equipe multi, né? Esse modelo busca acompanhar esses clientes em toda a sua jornada hospitalar, entregando qualidade, além da segurança, através da gestão de processos definidos e o acompanhamento dos resultados, agregando valor para o cliente, além de oferecer instrumentos para a transição do cuidado. Então, acho que hoje a gente pode ver que, né, olha para trás e pensa assim, acho que a gente conseguiu construir um modelo que realmente agregue valor ao cliente, à equipe multi, né, e que a gente possa realmente entregar alguma coisa que esteja olhando para ele como o protagonista, né, da sua saúde, da sua recuperação. E acho que tem muito a se caminhar ainda, né? E, como eu já falei várias vezes, precisamos sempre de todos os profissionais que estão envolvidos para que realmente a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente. Que ele saia daqui, né, com realmente o que a gente imagina que seja o melhor para ele e que ele também entenda que é melhor para ele. Muito obrigada.
Nós agradecemos a Alessandra Lima, coordenadora do Serviço de Fisioterapia Hospitalar do HMD, pela apresentação. E agora nós vamos partir para a premiação dos trabalhos. Nós convidamos, então, para a premiação do trabalho Monitoramento Telefônico realizado com sucesso, dispositivo de cuidado centrado na pessoa em tempos de pandemia, CAPS AD 3 e 4, que foi apresentado por Clariana Casagrande, coordenadora do CAPS Sul Centro-Sul. Convidamos Arlete Fante, gerente administrativa CAPS. Muito obrigada à organização do terceiro Fórum de Qualidade do Hospital Mãe de Deus pela oportunidade e pelo reconhecimento do nosso trabalho. Somos 4 CAPs AD na cidade de Porto Alegre, dos 8 CAPs que a cidade tem, como abrangência territorial do Distrito de Saúde e das regiões do SUS na cidade. Somos responsáveis por 65% dos atendimentos das pessoas usuárias de crack, álcool e outras drogas. Temos nos 4 CAPs 160 profissionais, aos quais nós dedicamos essa premiação. Foram incansáveis nesses 18 meses de pandemia, a buscar os nossos pacientes em casa, nos abrigos, nos albergues, nos viadutos, nas esquinas, através do monitoramento telefônico. E, como contou a Clariana aqui na nossa experiência de trabalho, foram 43 mil ligações realizadas com sucesso. Com sucesso significa que alguém do outro lado da linha nos atendeu, falou e nos escutou e voltou ao serviço sempre que precisou. Nós temos vinculados aos nossos 4 CAPs 7.346 pacientes com prontuários ativos, que se relacionam com o serviço todos os dias e, quando necessário, permanecem no serviço por até 14 dias. Queremos dedicar este prêmio, então, às irmãs missionárias escalabrinianas que apostam nas nossas equipes, na nossa gestão, no nosso serviço durante todos esses anos, nos últimos 10 anos. Muito obrigada a todos, especialmente às equipes dos CAPs AD 3 e 4. Nós convidamos agora, então, para a entrega da premiação ao trabalho Utilização de Sistema de Inteligência Artificial na implementação da Central de Avaliação de Prescrições Médicas, CAP Farmácia Clínica HMD, que foi apresentada por Bianca de Moraes Fracasso, farmacêutica. Quem entrega é a supervisora da Farmácia Clínica, Clarissa Decken. É com muita alegria que entrego esse prêmio para a farmacêutica Bianca, mas eu gostaria de convidar que todos os farmacêuticos aqui presentes se levantassem, que essas palmas são para toda a equipe, para toda a equipe, por favor. Nós vamos, então, continuando a entrega agora da premiação para o trabalho
Modelo assistencial do Serviço de Fisioterapia, Gestão da Mobilidade, Serviço de Fisioterapia Hospitalar HMD, que foi apresentado por Alessandra Lima, coordenadora do Serviço de Fisioterapia Hospitalar HMD. Quem vai entregar é Caroline Boligon, supervisora da equipe multidisciplinar. É com muita alegria e orgulho que eu estou aqui hoje para entregar o prêmio para a equipe de fisioterapia da MAED, que hoje está aqui representada pela Alessandra e pela Fabiola, pelo belíssimo pôster. E eu queria falar que eu tive o privilégio de acompanhar a implantação desse processo nas unidades de internação e o quanto esse processo trouxe cada vez mais a fisioterapia para o centro do cuidado do paciente, alinhado com a equipe multiprofissional. E também ressalto que esse projeto ele tende a futuramente vincular mais ainda outras necessidades que hoje os nossos pacientes apresentam aqui no HMD, na sua internação, e que é o início de inúmeras outras ações. Parabéns para essa equipe e que possamos juntas cada vez mais tornar a fisioterapia protagonista no cuidado qualificado e seguro dos nossos pacientes. E agora nós convidamos as nossas 3 apresentadoras dos trabalhos para que, aqui ao centro do palco, façam a foto conjunta. A Clariana Casagrande, a Bianca de Moraes Fracasso e também a Alessandra Lima. Parabéns mais uma vez, Clariana Casagrande, Bianca de Moraes Fracasso e Alessandra Lima. E obrigado pelas participações. Nós vamos de imediato dar sequência aos trabalhos do nosso fórum, agora com a mesa redonda, que traz como tema metas de segurança, cases de sucesso, que terá a participação da enfermeira Bruna Araújo, da enfermeira Maitê Miranda e da farmacêutica Priscila Ferraz, a quem nós convidamos a compor o palco. Perguntas sobre a mesa redonda podem ser enviadas pelo chat da plataforma, as quais serão lidas ao final da mesa redonda. E convidamos também as moderadoras desta atividade, desta mesa redonda, Dionísia Oliveira e Kátia Grigolo, para a condução dos trabalhos desta atividade. Passamos, então, de imediato a palavra a Dionísia Oliveira e Kátia Grigolo para a condução dos trabalhos. Bom, gente, boa tarde a todos que estão aqui no auditório, que estão no formato online conosco. Então, é com grande prazer, né, que a gente faz a composição dessa mesa, eu e a minha colega Kátia Grigolo. Eu acho que a gente... eu estou tão feliz em estar aqui hoje porque é uma realização e justamente pela importância que esse tema tem e a relevância que são as metas de segurança do paciente. Hoje a gente vai dar ênfase a 3 metas, então eu já vou começar a passar a palavra para a Bruna Araújo. Então, a Bruna Araújo ela vai falar para a gente da meta 1, que é a identificação correta do paciente. Eu só queria fazer uma fala rapidamente sobre a Bruna, que ainda tenho maior satisfação de estar presente nessa mesa hoje com ela, por poder acompanhar a trajetória dela profissional desde a vida acadêmica. Ela foi acadêmica, então, no serviço de qualidade, no serviço de controle de infecção conosco, na unidade Carlos Gomes, e agora ela é enfermeira, então, do serviço de qualidade do Hospital Mãe de Deus. Ela é mestranda na Universidade do Vale dos Sinos, do Rio dos Sinos, Unicinos. Ela é responsável técnica
pela startup Suvic, e ela é coordenadora também do projeto de vigilância epidemiológica dessa mesma startup. Então, Bruna, te passo a palavra. Boa tarde. É um prazer, né, enorme estar aqui com todos vocês hoje. Gostaria de agradecer o convite de estar participando desse evento. Só um pouquinho que eu vou baixar um pouquinho. Então, já falei que é um prazer, né? Primeiramente, então, agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Quem está presencial, acho que já falei sobre identificação do paciente para todos, né? Então, a gente fala com confiança, né, sobre um assunto no qual a gente é apaixonado em trabalhar. Então, gostaria de agradecer novamente, cumprimentar as minhas colegas moderadoras, as minhas colegas de mesa também. Agora, vamos lá, né? Falar sobre segurança do paciente, o assunto no qual amamos, né? Por isso estamos aqui hoje. Então, vou falar com foco na meta 1, de identificação do paciente, o case de sucesso do Hospital Mãe de Deus. Esse início é só para refletirmos sobre os 21 anos de história que tem a segurança do paciente. Trouxe como início, né, o ano de 2000, que foi o relatório do Errar é Humano, do Instituto Nacional Americano de Medicina, que foi a primeira vez que foi falado sobre segurança do paciente da forma de danos causados da assistência. Esse relatório trouxe dados muito importantes, poderia fazer uma palestra só desse relatório, né, o Errar é Humano, sobre os danos causados em 3 estados dos Estados Unidos, que foi Nova York, Utah e o Colorado. Logo, em 2004, então, na Aliança Mundial de Saúde, denominou-se que teríamos um programa, uma Aliança Internacional de Segurança do Paciente. Com isso, o assunto, né, na verdade, a segurança do paciente, ela se tornou de grande importância para todos, né? Ela ganhou visibilidade através do relatório de 2000, e em 2004 já surgiu, então, esse peso, né, que foi da Aliança Mundial de Saúde, e aí foi instituído que a OMS cuidaria e ajudaria todos os países a desenvolverem programas sobre segurança do paciente. Em 2005, um ano depois que foi instituído, então, e foi instruído a OMS, o Hospital Mãe de Deus já iniciou um trabalho sobre segurança do paciente. Inclusive, fomos pioneiros com esse serviço, com o setor exclusivo para gestão de riscos. Em 2009, foi criado também uma plataforma, a Proqualis, que é uma plataforma que traz informações clínicas dos pacientes e também sobre segurança do paciente. E apenas em 2013, nós, como país, né, Brasil, teve um Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, nós, como instituição, trabalhamos já há 8 anos antes de termos um programa nacional com metas de segurança do paciente. Agora, o nosso histórico, né? Como eu falei anteriormente, acho que agora vai ficar mais fácil para mim falar. O nosso histórico de segurança do paciente, como falei anteriormente, iniciou com a implantação de um serviço de gestão de riscos. Depois, em 2007, já iniciamos a mensuração das metas de segurança internacional do paciente, aqui em 2007. Nesse tempo, de 2007 a 2018, tiveram muitas outras ações, inclusive as do ano de 2008, que foi o primeiro ano da nossa cultura de segurança para os nossos profissionais. Ainda no ano de 2008, tivemos a implantação de uma plataforma informatizada para notificação de evento adverso. Ou seja, antes de 2008, ainda funcionávamos no papelzinho. E somos pioneiros também na implantação da plataforma. Em 2018, como já foi falado hoje, desde de manhã, né, a gente tem uma mudança aqui no Hospital Mãe de Deus. Anteriormente, falávamos só em qualidade, que já é uma palavra ampla, né? E hoje a gente fala em qualidade total, então, desde o ano de 2018. Em 2019, agora entrando no assunto de identificação do paciente, fizemos um aprimoramento na forma de mensurar os dados de identificação do paciente. Esse aprimoramento foi uma outra forma
então, incluímos uma outra forma de mensurar os dados de identificação do paciente. Anteriormente, a gente coletava mais a parte de infraestrutura, que é o ponto prevalência, e hoje, hoje não, né? Desde 2019, fazemos a observação direta do processo assistencial. Em 2021, no ano em que estamos, está ocorrendo, né, mas a forma de consolidação da mensuração de coleta e atualização também do nosso protocolo de identificação do paciente. Ainda, nesse ano de 2021, a gente iniciou uma campanha, junto com o início do ano, né, em janeiro, que se denominou, né, se chamou Identifica Aí. Essa campanha contou com 5 etapas. Essas etapas foram muito importantes para que a gente conseguisse chegar na última e fazer a melhoria de processo, que era o que a gente gostaria de realizar. Iniciamos com a parte do impacto, ou seja, fomos para a área assistencial e conversamos com as pessoas da assistência, que realiza o processo com o nosso paciente. Conversamos da importância e dos segundos que salvam vidas, né? Segundos da identificação do paciente, tudo aquilo que a gente pode evitar de erro ou de incidente. A parte de epidemiologia, então, trouxemos dados de países que já possuem cultura de segurança, que é o caso dos Estados Unidos, do Canadá e de alguns outros países da Europa. Desculpa. A terceira etapa, então, falamos sobre medidas de prevenção. Sempre, lembrando, né, sempre com as pessoas da assistência, com o pessoal que está lá atendendo o paciente. Melhoramos os processos e também alguns fluxos dentro da instituição. Na etapa 4, fomos falar com os pacientes sobre a identificação do paciente, sobre a importância dos pacientes e familiares e acompanhantes realizarem e ajudarem na hora da identificação do seu paciente, para que a gente consiga garantir, né, o 100% da assistência segura. Na etapa 5, desenvolvemos 2 dinâmicas. A dinâmica do telefone sem fio, onde abordamos a Meta 1 e a Meta 2, comunicação efetiva, que foi uma dinâmica desenvolvida pelos nossos acadêmicos da qualidade. A segunda dinâmica foi um jogo da memória, de forma interativa, que a gente levou esse jogo da memória também para as equipes, para que todos pudessem participar. Agora, eu vou mostrar um vídeo, no próximo slide, que é parte da sensibilização, que foi a etapa 2.
esse vídeo de forma interativa foi para que a gente pudesse levar os 6 momentos para o nosso dia a dia na assistência. Lembrando que a parte administrativa que participou foram os secretários, que estão também na assistência, né, nos postos de enfermagem. Gostaria também de apresentar o time da campanha institucional. Ali está passando um vídeo com fotos, então, dos nossos funcionários. A gente conseguiu, nessa campanha institucional, alcançar mais de 500 funcionários dos turnos da manhã, da tarde e da noite do Hospital Mãe de Deus. Gostaria de apresentar o time, né? Os nossos acadêmicos, o Alexandre, a Gabriela e a Elisa, que não está nessa foto. Também o time de supervisoras, né? Na pessoa da enfermeira Sabrina Puntel, da Adriana Prestes, da Juliana Dias e da Kátia. São enfermeiras supervisoras de várias unidades, para que a gente pudesse alcançar e atingir um maior número de pessoas e sempre ter um representante da identificação do paciente nas áreas, para que a gente pudesse, de fato, melhorar o processo da identificação do paciente, para que a gente pudesse ter o impacto onde a gente gostaria, que é no cuidado do nosso paciente. Na nossa atualização do protocolo institucional, a parte que a gente modificou, na verdade, incluímos, né, um momento identificador, foi porque, através dessa campanha, no início do ano, a gente conseguiu observar que os próprios pacientes e familiares, eles iam até a unidade e perguntavam sobre o seu exame, e falavam o número do leito. Então, a gente pôde observar que a gente precisava ter esse momento dentro do protocolo, que é o 7º, antes de fornecer as informações ao paciente, familiares e acompanhantes, para que a gente pudesse educar os mesmos, para que eles fizessem parte desse processo de identificação do paciente, que o impacto, né, é 100% de assistência segura, garantindo, então, a redução de eventos adversos e de riscos para os próprios pacientes. Nossa forma de mensuração. Como eu falei anteriormente, no ano de 2019, incluímos a forma de observação direta. Anteriormente, realizávamos apenas o ponto prevalência, que é uma questão de estrutura. Como a gente pode observar, ali à direita, é o nosso ponto prevalência, o modelo do nosso instrumento de ponto prevalência. A gente olhava anteriormente, antes de 2019, a parte estrutural, sobre pulseira legível, sobre prontuário, sobre membro correto de pulseira, sobre rótulos de soro. E desde 2019, a gente conta com a observação direta, a observação do processo assistencial. Então, a gente pode observar os nossos 7 momentos identificadores através da observação direta. Como que acontece? Os nossos estagiários da qualidade, eles vão de 2 a 3 vezes na semana por turno, no turno da manhã e da tarde, para fazer a observação direta nas nossas áreas assistenciais. Esse, então, é o nosso indicador de identificação do paciente. A gente pode observar, ao fundo, em cinza, o nosso indicador do ano de 2020. E o quanto, no ano de 2021, a gente pode melhorar a performance. Lembrando que, nesses últimos 2 anos, a gente vive uma pandemia. E mesmo vivendo uma pandemia, a gente consegue ver o quanto a gente melhorou a performance e o quanto a gente está indo além, o quanto a gente está pertinho da meta, mas a gente não quer só chegar na meta, né? A gente quer ir além. Essa meta é uma meta histórica em cima do ponto prevalência. E mesmo a gente tendo incluído uma forma de mensurar a identificação do paciente, em nenhum momento a gente diminuiu a nossa meta. A gente seguiu com a mesma meta para que a gente possa alcançar, como eu disse, ir além, né, na identificação do paciente e no cuidado do nosso paciente. Esse, então, é o caminho a ser seguido, né? Acredito que o caminho em todas as instituições de quem nos ouve, que é a consolidação da cultura de segurança do paciente. Muito importante também termos o apoio dos gestores e da alta direção. Uma parte muito importante é a sensibilização, né? De que forma a gente vai chegar na área, de que forma a gente vai conseguir que a parte assistencial entenda a forma do processo e o porquê esse processo não é mais uma coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que a gente sempre deveria ter feito. Nunca deveria, né,
ter tido isso de não chamar o paciente pelo nome completo, chamar o paciente por uma doença ou por número de leito. Temos, então, também uma tecnologia para mensuração. Hoje, a gente mensura no Hospital Mãe de Deus nos turnos manhã e tarde, através dos nossos estagiários da qualidade. Então, o futuro, né, é ter uma tecnologia para mensuração. Por último, e mais importante, é a redução de incidentes. Lembrando que o que a gente quer é a qualidade de vida, né? Um melhor desfecho para os nossos pacientes. Essas são as referências que eu usei para construir a apresentação. Gostaria de deixar uma frase para vocês. Os desafios são o que tornam a vida interessante, e superá-los é o que dá sentido à vida. Muito obrigada. Bruna, te agradeço pela tua excelente explanação e trazer para a gente que como a identificação correta do paciente, ela é um desafio, mas que quando a gente trabalha na ponta, diretamente com os profissionais, envolve a equipe, envolve o paciente, envolve os familiares, a gente consegue, de fato, construir o que a gente quer, que é uma cultura de segurança. É a cultura da gente identificar o paciente pelo nome correto, pelo nome completo, e não apenas pelo número do leito ou por uma doença. Então, te agradeço a tua excelente e brilhante explanação. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa mesa redonda. Então, neste momento, convidamos a enfermeira Maitê Miranda, que irá falar da nossa segunda meta de segurança do paciente, a comunicação efetiva. Maitê Miranda é enfermeira do Serviço de Qualidade do Hospital Mãe de Deus, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em terapia intensiva e emergência pediátrica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Enfermeira Maitê, muito obrigada e eu te passo a palavra. Boa tarde a todos. Então, eu estou aqui para apresentar mais um case de sucesso do Hospital Mãe de Deus. E ele fala sobre comunicação efetiva. Exatamente, é a implantação de uma ferramenta para comunicação eficaz na transferência de cuidados entre turnos de equipe de enfermagem. Quando nós falamos em comunicação, ele é um tema muito complexo, porque nós somos comunicação. E quando a gente leva esse assunto para a área da saúde, nós temos um dado muito importante, que 70% dos nossos eventos adversos, eles estão relacionados à comunicação ineficaz. Trazendo essa temática, vários órgãos, como a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, têm vários documentos que norteiam e auxiliam as melhores práticas referente a todas as metas de segurança. E quando nós falamos em comunicação na saúde, tem um dado muito importante que a passagem de plantão ela é fundamental para a continuidade do cuidado seguro para o nosso paciente. Então, nós vamos trazer um tema, handover. É assim que a gente fala das informações seguras que vão garantir o nosso cuidado de qualidade para o paciente. E ela pode ser utilizada entre equipes, entre instituições, entre cuidadores e entre a equipe e a família. Então, pensando na cultura de excelência, olhando para os nossos processos dentro da instituição, nós queremos mais, porque nós queremos ofertar o melhor cuidado para o nosso paciente e nós queremos também que as nossas equipes façam o seu melhor, que se estimulem, que busquem novidades, que busquem trazer uma vivacidade para a sua prática e que deposite isso também para beneficiar o paciente. E nós paramos para pensar em como é que era a nossa passagem de plantão. Bom, era assim. Se vocês olharem bem, fica difícil de entender todas as informações que constam aqui sobre esse paciente. Eu não sei muito bem o que priorizar, ou no que focar, e o que aconteceu, em que momento que aconteceu, para poder fazer a continuidade desse cuidado. Então, em conjunto com um mega time de enfermeiros aqui do hospital,
nós utilizamos uma ferramenta de gestão, que é o nosso PDSA, para identificar um novo instrumento para passagem de plantão. Basicamente, o que fizemos? Estudamos várias metodologias de passagem de plantão e aplicamos a nossa realidade para descobrir qual seria a melhor para nós. E nós encontramos uma, sim, que é a metodologia Sign-Out. Originalmente, essa metodologia de passagem de plantão, ela é médica, e ela é utilizada na Faculdade de Medicina da Yale University, que significa, para que vocês entendam, é um mnemônico. E o S significa priorização, que já traz uma mudança, porque as passagens de plantões costumam ser assim. Se eu tenho uma unidade que vai do 419 ao 433, eu começo pelo paciente do 419. E, nesse momento, a priorização vai fazer com que o enfermeiro passe o paciente mais crítico da unidade ou o paciente que esteja em cuidados paliativos, ou com limitações terapêuticas, que nós chamamos. E essa mudança é legal porque o paciente mais crítico daquela unidade vai ser passado primeiro. E como eu tenho, no mínimo, uns 15 pacientes para ser passados, as informações mais importantes, quem está recebendo vai fixar melhor. Depois, o I, que significa identificação, que é identificar corretamente o meu paciente, o nome completo, data de nascimento e idade, não mais pelo leito, paciente do 420, paciente 422. O G, então, ele significa o resumo da história clínica, basicamente o que levou aquele paciente a estar no hospital. Novos eventos ocorridos. O que aconteceu naquele dia com o paciente de novidade, para que o enfermeiro que está recebendo o cuidado já saiba como nortear os próximos cuidados. Estado clínico atual, que eu vou focar se aquele paciente está estável, se ele está instável, o que ele tem de alterações para aquele momento. O U, que é o plano de contingência, ou seja, é um raciocínio clínico frente à clínica do paciente, que o enfermeiro já vai estar prevendo o que ele vai poder fazer dentro daquilo. Se o paciente tem retenção urinária, daqui a pouco o plano é fazer uma sondagem vesical de alívio, se ele não conseguir urinar. Se apresentar febre, ele vai coletar uma hemocultura. São uns exemplos. Tarefas. O que ficou para esse paciente para que eu tenha que fazer à tarde? Ligar para agendar um exame, conversar com a equipe médica para pré-pensar num plano de contingência, tudo que pode englobar o colega que vai receber as atividades no pós. E, ao término, o enfermeiro que está passando o plantão faz alguma pergunta, isso para que não seja interrompido durante a passagem das informações essenciais de todos os pacientes. Essa metodologia, ela já traz uma inovação, porque é o pensamento clínico do enfermeiro frente aos pacientes, que vai dar todo o delineamento para a passagem de plantão e vai priorizar os cuidados, ou seja, ele vai otimizar o trabalho dele e da sua equipe durante aquele turno de atendimento, proporcionando os melhores cuidados para os pacientes. Aqui é só um exemplo para vocês verem como acontece. Os enfermeiros eles passam na unidade, no posto, essa metodologia Sign-Out, eles têm um instrumento que baseiam e norteiam ele para eles passarem essas informações. Resultados. Os resultados que eu vou trazer para vocês foi do teste piloto que nós fizemos no mês de maio, e nós tivemos alguns resultados bem interessantes. Nós tivemos redução do tempo de passagem de plantão, que caiu de 15 para 12 minutos. E isso é importante porque ele resulta em muitas outras coisas, em otimização do horário da passagem de plantão e também dos funcionários saírem no horário correto, não excederem seu tempo. Redução das informações desnecessárias. Otimizar as informações que são mais essenciais para o paciente naquele momento. Esse dado ele foi calculado, contado, na verdade, o número de vezes que as pessoas falavam informações desnecessárias, e ele reduziu de 5,8 para 0,7 vezes.
Identificação do paciente. Esse é uma meta muito legal, bacana, que a Bruna já falou desse tema, mas a passagem de plantão ela era muito pelo número do leito do paciente, e após a implantação dessa metodologia, nós tivemos uma adesão de praticamente 100% à identificação correta do paciente. E isso é muito bacana, porque é uma mudança de cultura. E redução das interrupções. Uma das queixas principais das nossas equipes de enfermagem é que a passagem de plantão ela é muito interrompida, seja por familiares, por equipe médica ou por qualquer outro colaborador que venha naquele momento e não perceba que ele é essencial para dar a continuidade dos cuidados para os pacientes. Também nós medimos em quantidade de vezes, foi reduzido de 3,2 para 1,2 vezes de interrupção. E o legal é que as equipes criaram estratégias para se protegerem. Tem algumas equipes que criaram o guardião da passagem de plantão, que naquele momento que os enfermeiros estavam passando plantão, eles ficavam por ali fazendo barreira no que ia chegar, recebendo as pessoas, pegando as informações e falando que depois eles teriam retorno se precisasse falar com um dos enfermeiros. Eu trouxe um vídeo para vocês. Essas enfermeiras aqui são as enfermeiras das unidades que fizeram o teste piloto e elas estão trazendo para nós qual foi o relato delas dessa experiência. Porque a mudança de passagem de plantão é uma mudança de cultura, e cultura é comportamento. É difícil de mudar e é um trabalho que é feito a longo prazo. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos mudar. Nós vamos construir essa mudança. E elas já super compraram a ideia, o que é essencial para que isso dê certo, porque isso é para elas, isso é para a equipe. Esse é o nosso modelo eletrônico, que nós estamos estruturando, está em andamento junto com a TI do hospital, para que facilite também os nossos enfermeiros, que otimize suas atividades durante a sua assistência. Então, é o mesmo formato sign-out, só que nós estamos pensando em o sistema alimentar ele para que o enfermeiro só consiga puxar as informações e depois poder imprimir essa folha para que ele dê continuidade às passagens de plantão. Bom, e o que nós queremos para o futuro? Uma enfermagem 100% on-time, que no futuro o enfermeiro possa estar 100% conectado e ligado, fazendo as atividades, interligando, interconectando o paciente, as informações para todos os profissionais. Isso melhora o desfecho clínico do paciente, otimiza o trabalho dos enfermeiros e o da equipe, porque o enfermeiro ele vai delinear todo o suporte e a eficiência da qualidade daquela assistência prestada. Muito obrigada, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Enfermeira Maitê, muito obrigada pela excelente apresentação e trazendo de uma maneira muito clara, né, a implantação de uma metodologia que vai fortalecer a comunicação efetiva e logo a transição do cuidado. Agora, dando continuidade, convidamos a farmacêutica Priscila Ferraz, que falará sobre a terceira meta, segurança de medicamentos. Priscila Ferraz é farmacêutica graduada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em farmácia hospitalar e clínica, cursando pós-graduação em farmácia oncológica, responsável técnica no Hospital Divina Providência, consultora na eficiência hospitalista e professora convidada no programa de pós-graduação em farmácia clínica hospitalar da Universidade Católica de Pelotas. Farmacêutica Priscila, é um prazer recebê-la na nossa instituição. Muito obrigada e eu te passo a palavra. Obrigada. Então, boa tarde a todos. É um enorme prazer, gostaria de manifestar minha felicidade em estar aqui com vocês nesse evento, fazer parte, então, dessa mesa tão qualificada, né, com colegas de grande potencial, e ainda está compartilhando, né, dividindo aí, representando o Hospital Divina Providência. Então, dentro da meta 3, né, que compreende melhorar a segurança na prescrição, no uso, na administração segura de medicamentos, eu trago para compartilhar para vocês um case de sucesso
onde foi desenvolvido no ano de 2019, através de um time multidisciplinar, então, que compreendendo medicina, farmácia e enfermagem. Esse case, então, ele teve alguns dados, né, alguns gatilhos para acontecer. Um deles, então, foi a grande notificações de eventos envolvendo medicamentos, lá no ano de 2018, e a grande representatividade daqueles que eram associados ao preparo e à administração de medicamentos, representando, então, 60% dos casos. Atrelado a isso, muitos apontamentos, né, apontamentos reincidentes da ONA, né, nas auditorias, para que a gente pudesse estar trabalhando em cima desses eventos, né, então, que estavam relacionados à administração. Aqui, então, trago fotos do cenário, fica evidente, a gente consegue observar realmente uma fragilidade no processo. Então, acontecia muito de... Ocorria, então, os atrasos na administração, né? Ocorriam casos de dispensação e armazenamento inadequado. Como vocês podem ver, a foto mostra ali uma fragilidade no sentido de que, na bancada, nós temos vários medicamentos, vários insumos espalhados, né? Ali a prescrição manual, uma checagem manual. Então, realmente, um sistema frágil. Aqui nessa outra foto, a gente pode detectar, então, um profissional distraído. Eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, tentei circular ali, mas a foto não tinha uma qualidade muito boa. A gente tem um frasco ampola com uma seringa e agulha introduzida, né, na bancada também, e, ao mesmo tempo, a conferência da prescrição manual, né? Então, realmente, a gente pode observar a fragilidade. Nessas outras imagens, o que a gente percebe? Então, nesse momento, a farmácia já tinha uma preocupação, uma organização na dispensação e identificação correta dos medicamentos de alta vigilância, tanto que já eram identificados e segregados conforme preconizados pela Anvisa, né? Mas no momento que eles subiam na unidade, eles se misturavam. Eles acabavam sendo ali, né, manipulados de forma conjunta, e isso, então, realmente perdia o propósito, né, da separação e da identificação correta do medicamento de alta vigilância. Então, são aqueles ali que estão em rosinha, mas realmente misturados. E além da etiqueta manual, né, então, vocês podem ver ali uma fitinha crepe clássica, né, com a identificação bem precária ali do paciente, dependendo muito da letra do colega, né, e a possibilidade de ausência de dados bem grande. Então, aqui a clássica imagem do queijo suíço, né, que a gente traz, e foi o que ficou evidente realmente que naquele momento precisava se atuar nesse processo, que era um processo extremamente frágil e que a gente precisava implantar, então, barreiras de segurança. Bom, mas aí a pergunta, né, o que fazer? No segmento farmacêutico, quando a gente pensa que nós temos problemas no preparo e na administração de medicamentos, vem logo a questão, vou fazer uma central de misturas intravenosas, né? Vou fazer uma central de diluições, colocar dentro do nicho da farmácia, que, sem sombra de dúvidas, é tecnicamente, né, e potencialmente muito capacitada para a execução. Então, esse é o caminho. Central de misturas intravenosas. Para quem não conhece, então, é um ambiente, é uma área destinada ao preparo dos medicamentos, seja para fracionamento, unitarização, diluição, né? É uma área bem específica para o preparo do medicamento. Perfeito. Quando se debruçou, então, em cima das necessidades versus recursos disponíveis, o que se viu, né? De acordo com a RDC 67, de 2007, que preconiza as boas práticas de manipulação, a gente viu uma série de necessidades, tanto de infraestrutura quanto de técnico operacional, né? E, naquele momento, se olhou para a capacidade hospitalar, para o perfil assistencial e também pelo recurso disponível, e se entendeu que era um investimento inviável, né? Naquela época, se observou, se chegou a um valor de 2 milhões de reais, e que se entendeu que era inviável progredir com a ação. E aí, o que fazer, então, né? Seguimos com o processo inseguro, não seguimos? O que a gente pode fazer?
A gente pensou lá inicialmente que trazer a farmácia, né, colocar a farmácia nessa parte, nessa etapa importante de preparo, seria um caminho interessante, mas dentro da categoria farmacêutica tinha esses entraves, né, tinha esse investimento que nós não tínhamos condições na época. Será que a gente deixa o processo assim? Será que não deixa? Será que, então, trazer a farmácia para a unidade assistencial, num conceito que já se realizava, né, o preparo lá, mas envolvendo a farmácia, tendo, de repente, uma sala só para isso, será que a gente teria efetividade? Então, por que não ter uma área destinada ao preparo de medicamentos na unidade assistencial, né? Então, a ideia foi essa, ter uma sala de preparo lá na unidade, um local reservado, e a farmácia atuando junto, não exclusivamente, porque aí já muda o conceito, né? Então, a ideia era trabalhar de forma conjunta, enfermagem mais farmácia. E aí nos deparamos com algumas questões, com algumas dificuldades, como tudo, como qualquer transformação. A primeira, então, foi a ruptura do processo usual, né? E aí vai muito ao encontro de mudança de cultura, do eu sempre fiz assim, será que eu posso fazer diferente, né? Mas, olhando para todos esses registros e para tudo aquilo que foi diagnosticado, a gente entende que sim, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa fazer melhor, né, do que já se fez. E aí, outro ponto, a gente vai para a regulação, certo? E entrar dentro da RDC 67 não se aplica, né? Mas veio um questionamento muito forte do time de enfermagem. Será que eu posso utilizar um medicamento que foi manipulado por outro colega? O meu Corém não vai deixar. O meu Corém diz que eu não posso administrar. Então, a gente teve essa fala muito forte, mas que foi esclarecida facilmente através de um parecer emitido pelo COFEM, onde diz que sim, pode, desde que atenda alguns requisitos básicos, né, como processo bem definido, descrito, registrado, documentado. O medicamento, então, ele deve ter a identificação, né, com a descrição completa, ali também a descrição do diluente, né, o veículo utilizado para aquela preparação, além também da identificação de quem realizou o preparo. E aí, sendo assim, tudo certo. Além disso, se pensou muito sobre a capacidade operacional. Será que, com essa ideia, a gente consegue atender todos os turnos, né? Como que fica isso? Quantas pessoas eu preciso envolver nesse trabalho? Se realizou, então, um estudo de campo e se detectou que cerca de 30% da jornada de trabalho do técnico de enfermagem era destinada às ações para a preparação de medicamento, né? E, a partir daí, então, se verificou a possibilidade de segregar 2 técnicos de enfermagem para trabalhar exclusivamente no preparo de medicamentos, e ainda assim se observou a possibilidade de liberar horas de cuidado, né? E quando eu falo horas de cuidado, eu quero dizer liberar horas dos demais técnicos de enfermagem para realmente atuarem com foco total no paciente. E a gente sabe que o quão isso é impactante, né? Nesse momento, então, se observou que poderiam ter inúmeras vantagens, né? Um deles ali, profissionais exclusivos, com dedicação exclusiva, concentrado na operação, um ambiente próprio, organizado, sem circulação, né, de demais colegas, né, colaboradores, maior controle no armazenamento de medicamentos, embora seja um estoque transitório, né? A gente não pode ter um estoque, nesse formato a gente não pode ter um estoque, né, se não caracteriza uma farmácia satélite. Então, ela realmente é uma área de transição. Então, tem um estoque do turno para o profissional, então, manipular e já dispensar. Ocorre, então, um maior controle da dispensação de medicamentos e padronização do processo. Maior controle também nos medicamentos termoláveis, maior controle na dispensação dos medicamentos multidoses, que, então, até o momento se tinha armazenado na unidade assistencial e que, por vezes, aquele controle da estabilidade se perdia, né? Ocorrência efetiva da checagem e maior segurança, então, na cadeia medicamentosa em geral.
Então, a partir dessa descoberta, desse estudo, né, avaliado que então teriam benefícios, se deu o start num piloto. E esse piloto foi feito no 5º andar. Então, se criou uma sala, como eu mostro aqui para vocês, uma sala devidamente estruturada, né, onde a gente tem ali as bandejas separadas por leitos de pacientes e os nichos ali de medicamentos também separados. Armazenamento, então, adequado e individualizado. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona esse processo do início ao fim. Como eu disse para vocês, essa sala de preparo é um ambiente que não pode ter estoque, apenas o estoque transitório, né? Senão a gente muda o conceito. Então, o estoque permaneceu na nossa farmácia central, e ele permanece até hoje, sendo separado o lote por turno. A dispensação continua por turno. Então, ali o lote ele é separado todo de acordo com a prescrição do paciente, né? E aí vai ser, então, entregue lá na sala de preparo. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos uma auxiliar de farmácia específica atuando na sala de preparo. Ela recebe aquele lote que foi preparado pelo colega da farmácia central, utiliza uma outra ferramenta no TASI, né, para realmente separar os medicamentos, identificá-los, né, e já fazer a separação dos itens necessários para a manipulação. Então, aqui a gente já tem uma barreira importante, né? A gente já consegue evidenciar que os erros de dispensação que tinham, né, de certa forma, não acontecem, porque a gente já tem essa barreira, um outro colega da farmácia que faz esse filtro. Após aquela etapa, então, o auxiliar de farmácia passa para o colega dele de sala, que é um técnico de enfermagem, e que faz, então, o preparo, faz a manipulação desse medicamento, identificando. Vocês podem ver ali na primeira foto na direita, então, ela está conferindo, está etiquetando, depois de já ter preparado, e na outra fotinho, ela está, então, fracionando, está fazendo a unitarização do medicamento multidose. Como falei anteriormente, a grande vantagem aqui é que eu tenho um profissional exclusivo e dedicado para o preparo do medicamento. Então, aqui ilustrando, né, como que fica o medicamento após o preparo, com as etiquetas, né, o que possibilita, então, a checagem à beira-leito, garantindo a rastreabilidade do início ao fim. Além da dupla checagem, né, o que a gente percebe também de grande vantagem é que o lado de dentro lá, então, é o colega, o técnico de enfermagem da sala de preparo, que está entregando o medicamento para o outro colega técnico de enfermagem, que vai fazer, então, a administração do medicamento já pronto. Conferindo, então, segurança. Então, aqui eu trago os resultados. Esses são resultados do piloto, lá de 2019. A gente pode perceber que nós tivemos um total de eventos muito maior em 2019, né? Mais eventos notificados em 2019 do que 2018, que era o parâmetro que nós estávamos analisando. Porém, nós tivemos um importante aumento da ocupação e também atrelado à complexidade assistencial. E, olhando para aqueles eventos, aqueles que eram relacionados a medicamento, caíram. Então, sim, nós tivemos mais eventos, né, em função da ocupação, em função da complexidade e outras demandas, mas no que tange medicamento, nós tivemos bastante sucesso. Tivemos uma queda de mais de 50% naqueles eventos que eram relacionados ao preparo e administração de medicamentos. Além disso, nós tivemos um impacto importante na devolução de medicamentos, tá? Então, aqui, reduzindo de 20.505 para 8.224 itens, uma redução de aproximadamente 60%, e esse é um resultado de uma unidade, né?
A gente sabe que reduzindo devolução de medicamento vai diretamente à segurança, né? E também uma questão econômica importante, porque eu reduzo perda e eu reduzo esse medicamento que fica permeando, né? E muitas vezes trazendo um ambiente inseguro que pode ser muitas vezes até desviado, né? Então, aqui a composição atual, porque, logicamente, depois do resultado positivo, se estendeu esse projeto, né? Hoje, a gente já está contando com 3 salas de preparo, então, todas as unidades de internação, né, apresentam salas de preparo. Elas são constituídas, então, por equipes de um técnico de enfermagem mais um auxiliar de farmácia, por sala. Nós temos um farmacêutico que ele está ali preconizando o suporte técnico para esse time, para essas duplas, e também para a equipe assistencial que atua nas unidades assistenciais. E é uma gestão compartilhada. Então, hoje eu faço a gestão da farmácia e nesse segmento, eu tenho a honra de trabalhar junto com a enfermeira Alessandra, que eu admiro muito, é uma parceira, e a gente tem bons resultados até hoje. Aqui, então, só para mostrar para vocês, é uma iniciativa que começou esse ano. Então, esse é o GIMISP da Meta 3, Grupo Interno das Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Foi criado esse ano, através da nossa Comissão de Segurança do Paciente, que hoje é conduzido através da enfermeira Bruna Galdino, que, inclusive, tem total meu apreço, grande profissional. E a intenção desse grupo é justamente unir forças, né, unir força de trabalho. Fica evidente que, quanto mais a gente trabalha de forma multiprofissional e interdisciplinar, a gente tem mais ideias, né, e consegue melhores resultados. Então, agradeço novamente e fico à disposição para os questionamentos. Farmacêutica Priscila, muito obrigada pela brilhante explanação do tema. Ficou evidenciado claramente toda a melhoria do processo desenvolvida no hospital e de toda a cadeia medicamentosa, né? E também envolvendo toda a equipe multiprofissional. Cada vez mais é o que a gente busca, envolver toda a equipe multiprofissional para fazer a melhor entrega para o paciente. E a tua apresentação deixou muito evidenciado esse processo. Te agradeço. Também quero agradecer a enfermeira Bruna e a enfermeira Maitê pelas apresentações. E eu gostaria agora de abrir um espaço para a gente fazer algumas perguntas. Eu vou dando início. Enfermeira Maitê, gostaria de te direcionar uma pergunta, então, que chegou da Ana Júlia. E ela questiona como que aconteceu toda a gestão da mudança referente à implantação desse processo de comunicação efetiva, dessa metodologia utilizada. Sim, a gestão da mudança ela foi muito bem pensada no nosso PDSA. Nós organizamos a implantação primeiro nas unidades betas, para ficar mais claro, acho que para todo mundo, e foi uma unidade por vez. Nós fizemos uma aula de treinamentos, a gente chamou de workshop, da metodologia Sign-Out, e depois nós acompanhamos toda a implantação em cada unidade. Nós acompanhávamos a primeira passagem de plantão e toda subsequente, fizemos uma avaliação pré da unidade e pós-implantação, e assim foi indo, conforme as equipes já estavam acostumadas e adaptadas, e falando que esse processo ele demora um pouquinho, nós fomos dando seguimento para as outras unidades, conforme uma unidade já estivesse fluindo bem, vamos dizer assim. Foi assim que deu a gestão da mudança. Perfeito. Bom, então vou dar sequência, a gente tem várias perguntas, não sei se a gente vai conseguir fazer todas, até agradeço o pessoal que está online conosco. Mas vou começar fazendo 2 elogios que veio através do nosso canal do chat, eu acho que é bem importante. Um elogio para a palestra de segurança com medicações, que foi da Bruna Galdino, esse elogio. Para Priscila Ferraz, orgulho de tê-la como colega de trabalho, profissional com um conhecimento extremo, além de ser um humano incrível. O Hospital Divina Providência, com certeza, está bem representado. Concordo com a Bruna também. Te agradeço por tu ter aceitado o convite e estar nessa mesa aqui conosco. Tem um outro elogio também que veio na sequência, referente à Meta 1, da Karen Gisele.
Parabéns pela explanação da enfermeira Bruna Araújo. Muito orgulho de te ver vendo como uma profissional excelente e desenvolver um trabalho tão importante, junto com a equipe da qualidade. Agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Tem uma pergunta, Bruna, direcionada para ti, da Fabiane Cigana. Acho que só para a gente esclarecer para ela. Como é realizada a observação direta do processo de identificação do paciente e qual é a periodicidade desta observação? Então, a observação direta ela é realizada de forma presencial pelos nossos acadêmicos em enfermagem e farmácia do serviço de qualidade. Ela ocorre de 2 a 3 vezes na semana por turno. Então, os turnos manhã e tarde, a gente consegue fazer essa coleta. Ou seja, semanalmente, é em torno de 5 a 6 vezes que os processos são observados. Certo, muito obrigada. Temos mais uma pergunta direcionada para a Priscila, referente aos medicamentos. Renata, como foi para a enfermagem perder essa liberdade de preparar os medicamentos no formato antigo? Obrigada, Renata, pela pergunta. Então, a mudança de cultura realmente não é fácil, né? Tem um período aí de adaptação, porque a gente fica mais confortável fazer as coisas do jeito que a gente faz, né? Mas eu sinto a equipe do Hospital Divina muito engajada, com um sentimento de pertencimento muito interessante. E algumas dúvidas no início desse processo ocorreram justamente pela questão que eu até coloquei, de poder manipular, né, o produto que o meu colega fez, né? E, de fato, existe isso, né, na enfermagem, e que bom, né? Porque é justamente para garantir essa qualidade. Mas, depois de posse do parecer do COFEM, né, ficou muito esclarecido tecnicamente, e a equipe aderiu, né, enfim. E acho que também quando a gente expõe o motivo, né, da transformação e que o impacto que isso causa, né, no que tange de valor e experiência do cliente, acaba sendo facilmente aderido, e com o tempo a gente vai conseguindo vencer aí essa resistência à mudança. Então, acho que foi um início assim até todo mundo entender, e depois conseguimos cada vez pretendemos seguir mais, né? Sim, eu acho que, como tu falaste, é uma grande mudança de cultura, né? Virar a chave que o processo mudou e que a gente tem que se adaptar à nova forma. Uma dúvida minha, tá? Referente ao processo. Tu tem um local disponível para esse preparo da medicação dentro da unidade? Perfeito, dentro da unidade. Então, é assim, tem o posto de enfermagem e logo do ladinho tem uma sala de preparo. Essa sala de preparo fica fechada, então ali eles trabalham em duplas, né, sendo um auxiliar de farmácia e um técnico de enfermagem, e aquela porta fica fechada. Tem uma janelinha onde ocorrem, então, ali os pedidos dos medicamentos e as entregas, ocorrendo aquela dupla checagem. E o profissional da enfermagem, ele fica durante todo o período da sua jornada de trabalho naquele local, ou ele fica durante ali os horários das medicações e depois ele volta para assistência só para... Não, ele fica focado na atividade. Então, a gente tem 2 profissionais focados na questão da segurança com medicamentos. Perfeito. Certo. Temos uma pergunta no palco? Boa tarde. Então, queria primeiro parabenizar, né, gurias, Maitê, Bruna, eu sou fã de vocês. Brilhante, assim, muito obrigada por nos representar, por representar o nosso serviço. Tenho muito orgulho de ter vocês aqui conosco. E, Priscila, parabéns também pela tua palestra. Eu sou fã desse projeto. Eu fui lá em 2019, quando vocês estavam rodando o piloto, para ver outras questões com o Alex na época, e conheci um pouquinho do projeto. E hoje, esse ano, quando a gente pensou em trazer a meta de segurança com medicamentos, a gente pensou, vamos trazer o projeto do Divina, porque realmente é um projeto brilhante, né, que agrega menos custo e que a gente entende que qualquer instituição pode replicar esse projeto. Parabéns pelo projeto.
E eu queria te perguntar se vocês têm alguma... Hoje vocês fazem só nas unidades de internação, pelo que eu entendi. Se vocês têm alguma perspectiva ou iniciativa de começar isso na terapia intensiva. Desculpa, teu nome? Eu sou a Francine, sou a gerente de qualidade aqui do hospital. Francine, obrigada, viu? Está convidada aí novamente agora para conhecer as outras salas, tá? Então, existe uma expectativa, sim, né? A gente, no ano de 2020, infelizmente, ficamos... Infelizmente, ficamos um pouco limitados, né, em novos projetos, até porque foi um momento de muitas mobilizações de leito, ampliação de leito. A gente realmente estava fazendo milagre, né, com a nossa infraestrutura, mas existe sim, né, a intenção é ter esse olhar para realmente melhorar o processo de preparo de medicamento para toda a extensão, né, e aí agora é raciocinar e pensar como, né, isso dentro da infra. Vocês, com certeza, compartilham da mesma situação de não ter espaço, né? E isso é um desafio da gente realmente trabalhar com melhoria, pensar em coisas novas e depender muito da infra. Mas é uma intenção, sim, e que está em estudo para realmente ser colocado em prática. Obrigada, eu. Bom, vou puxar, porque temos mais uma pergunta direcionada para ti, Priscila, bastante perguntas referente à segurança com medicamentos, da Mariane. Ela questiona referente às salas de preparo, funcionam quantas horas por dia? E caso não seja durante 24 horas, os medicamentos que são necessários serem administrados após este horário voltam à rotina antiga? Obrigada pela pergunta, Mariane. Então, como que nós trabalhamos, tá? Nós temos uma produção até às 22 horas, tá? E no período após esse horário, né, no noturno, nós não temos o auxiliar de farmácia lá, tá? Então, os medicamentos, eles já foram, até esse horário, encaminhados à sala de preparo, e aí aquele técnico está ali fazendo a segregação e a manipulação dos itens. Obviamente, né, lá no início do projeto já se pensou e já se organizou a questão da estabilidade de medicamentos, né? Aqueles que devem ser administrados imediatamente são preparados somente no momento da dispensação, somente no horário que o paciente deve receber, e outros que podem ter, né, que apresentam estabilidade, que podem, então, estar sendo manipulado anteriormente, esses sim são realizados nesse formato. Obrigada. Obrigada. Temos mais uma pergunta agora referente à meta 1, identificação do paciente. A Patrícia, então, pergunta para a Bruna como foi definido o número adequado para a realização da coleta do indicador de identificação do paciente. O nosso N, então, anual, é sempre referente ao cálculo amostral com o número de saídas do ano anterior. Então, esse ano, a nossa meta de observação direta é em torno de 500 observações mês, e 400 observações mês do ponto prevalência, o que dá em torno de 900 coletas mês na mensuração de identificação do paciente, e foi calculado em cima do ano de 2020 com o número de saídas dos pacientes da instituição. Certo, obrigada. Temos uma pergunta referente à comunicação para a Maitê. Então, o Diego pergunta se houve muita resistência pela equipe para a implantação do sign-out. Há possibilidade futura de suprimir a passagem de plantão verbal e só trabalhar com ferramentas eletrônicas? Obrigada, Diego, pela pergunta. Foi um método, foi um pouco difícil, sim, porque a resistência ela faz parte, porque já tem uma construção muito grande frente ao processo de passagem de plantão, que não há um método, na verdade, cada um passa o plantão da forma como entende que é melhor para si, o que faz mais sentido para si naquele momento. Então, trazer um formato no qual as pessoas têm que se adaptar é um processo bastante complexo, mas nós trabalhamos também com a ideia de que elas poderiam nos ajudar e trazer esses ajustes para essa nova formatação, que isso seria feito aos poucos e sendo construído. E a ideia de que seja informatizado
alegra os nossos colegas enfermeiros, porque ele vai facilitar muito a prática assistencial diária, porque eu vou estar alimentando as informações de uma evolução ou de intercorrências que acontecem que já vão estar gerando dados on-time para os enfermeiros e para a equipe multidisciplinar que vai ter acesso no prontuário eletrônico. Então, é um futuro e espero que logo, logo a gente já esteja nele. Obrigada, Maitê. Então, agora, encerrando, né, o nosso momento de perguntas, novamente gostaríamos de agradecer as nossas palestrantes pela presença, pelas excelentes palestras. Foi uma grande satisfação para mim, para a Dionísia, moderarmos essa mesa. Muito obrigada. Muito obrigado a todas as participantes desta mesa redonda, Bruna Araújo, Maitê Miranda, Priscila Ferraz, Dionísia Oliveira e Kátia Grigolo. Nós faremos agora um intervalo e retomaremos em 30 minutos a nossa programação do terceiro Fórum de Qualidade do Hospital Mãe de Deus. Até logo mais. Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes.